Na festa de aniversário do meu marido, a mãe dele apresentou uma jovem de 21 anos como futura esposa dele, para toda a empresa. Ela é tudo que a atual esposa dele não é. Jovem, inteligente e bonita, ela disse. Eu me separei dele e apenas assisti ao show, pois eu sabia quem era a nova estagiária. O som dos aplausos ecoou pelo salão, mas parecia distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Todos os olhos estavam no pequeno palco montado no centro do salão de festas da empresa. Lá estava meu marido, Orlando, no auge dos seus 45 anos, o anfitrião da noite, comemorando seu aniversário e o sucesso de mais um ano fiscal. Ao seu lado, a Dalgisa, minha sogra, segurava o microfone com a firmeza de uma rainha em seu trono, e um passo atrás deles, uma jovem que eu conhecia muito bem, a nova estagiária do departamento de marketing, a Amanda. E para garantir que o futuro da nossa empresa e da nossa família continue brilhante, a voz de Adalgisa, estridente e carregada de veneno, cortou o ar. Eu gostaria de apresentar a todos a futura esposa do meu filho, a Amanda. Um murmúrio percorreu a multidão de funcionários, sócios e clientes. Vi o diretor financeiro, um senhor grisalho e muito discreto, engasgar com um canapé. Minha assistente, Clara, que estava perto do bar, me olhou com os olhos arregalados, a boca aberta em um ó perfeito de choque. Eu? Eu apenas levantei minha taça de champanhe e tomei um gole longo e gelado. O líquido borbulhante desceu arranhando minha garganta, um contraponto perfeito ao fogo que deveria estar me consumindo, mas não estava. Ela é tudo o que a atual esposa dele não é, jovem, inteligente e bonita, um verdadeiro troféu para um homem de sucesso como o meu Orlando. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável. Orlando, meu marido há 15 anos, o homem com quem construí uma vida, não me olhou. Manteve o rosto virado para a multidão, um sorriso forçado e constrangido, estampado no rosto, enquanto sua mão repousava de forma possessiva na cintura de Amanda. A jovem, por sua vez, corou, um ato de falsa modéstia que ela executava com perfeição. Ela baixou os olhos, mas eu a conhecia. Eu sabia que por dentro ela estava se deliciando com cada segundo daquela humilhação pública. Eu sabia quem era Amanda, e mais importante, eu sabia o que ela era. Por isso, não chorei, não gritei, não fiz a cena que a Dalgisa tanto esperava. Lentamente, coloquei minha taça vazia na bandeja de um garçom que passava, ajeitei meu vestido e comecei a caminhar. Não para o palco, para confrontá-los, mas para a saída. Cada passo era deliberado, calmo. Eu senti os olhares em minhas costas, as pessoas se afastando para me dar passagem como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Helena, aonde você vai? A voz de Orlando finalmente me alcançou, fraca, covarde. Parei por um instante, mas não me virei. Vou para casa, Orlando. A festa é sua. Aproveite. Mas precisamos conversar. Ele insistiu, sua voz agora mais perto. Senti sua mão no meu braço. Virei-me devagar e pela primeira vez naquela noite, olhei diretamente nos olhos dele. Não havia raiva em meu olhar. Havia algo que ele talvez não reconhecesse em mim. Pena. Conversar sobre o quê? Sobre como sua mãe acabou de anunciar seu noivado com a estagiária em sua própria festa de aniversário, enquanto sua esposa assiste a tudo? Acho que ela foi bastante clara. Não há nada para conversar. Puxei meu braço do seu aperto com uma suavidade que o desarmou. A Dalgisa se aproximou, o rosto uma máscara de fúria mal contida. Ela esperava lágrimas, um escândalo. Eu não lhe daria essa satisfação. Eu ri, um riso baixo, sem humor. Adalgisa, acredite em mim. A última coisa que eu quero é estragar essa noite. Na verdade,
Vocês me deram um presente. A porta de saída que eu estava procurando, mas não tinha coragem de abrir. Obrigada. Olhei para Amanda, que me observava com uma expressão curiosa, quase analítica. Pisquei para ela. Um pequeno gesto que a fez franzir a testa em confusão. Ela não esperava por isso. Deixei os 3 parados no meio do salão e continuei meu caminho. Ao passar por Clara, ela segurou minha mão. Dona Helena, a senhora está bem? Quer que eu vá com a senhora? Eu estou ótima, Clara. Melhor do que estive em anos. Eu disse, e era a mais pura verdade. Amanhã, por favor, cancele todos os meus compromissos como esposa do presidente. Acho que não vou mais precisar dessa agenda. O ar frio da noite me atingiu quando as portas automáticas se abriram. Era como respirar pela primeira vez depois de um longo tempo submersa. Entreguei o ticket ao manobrista e esperei pelo meu carro, observando o movimento da cidade. As luzes, os sons, tudo parecia mais nítido, mais real. A verdade é que o anúncio de Adalgisa não foi uma surpresa, foi uma confirmação. Há meses eu vi os sinais. Orlando chegava tarde, o cheiro de um perfume feminino que não era o meu, impregnado em suas roupas. As viagens de negócios nos fins de semana. A distância entre nós na cama, um abismo que nenhuma palavra conseguia cruzar. Ele se tornou obcecado com a aparência. Começou a pintar os cabelos grisalhos, a passar horas na academia. Ele não queria envelhecer ao meu lado. Ele queria congelar o tempo. E eu era um lembrete constante de que o tempo não para. Ele queria uma mulher troféu. Uma garota jovem que ele pudesse exibir, que risse de suas pijadas sem graça, que olhasse para ele com admiração, não com a familiaridade de quem conhece todas as suas falhas e inseguranças. Eu não era mais essa pessoa. Eu o conhecia. Conhecia o menino mimado, que ainda se escondia por trás do empresário de sucesso, o homem que precisava da aprovação constante da mãe para cada decisão importante. Eu não era um troféu. Eu era um espelho. E ele odiava o que via. Quando meu carro chegou, entrei e dirigi sem rumo por um tempo. Eu não estava fugindo. Estava me despedindo da vida que eu tinha, da mulher que eu fui, a Helena que se esforçava para agradar a Adalgisa, que organizava os jantares de negócio perfeitos, que sorria para as câmeras nas festas de caridade, que defendia o marido mesmo quando ele sabia que estava errado. Aquela Helena morreu hoje à noite, no meio daquele salão, ao som de aplausos para a mulher que tomaria seu lugar. E eu não senti luto, senti alívio. Eu sabia que Orlando era superficial e hipócrita. Sabia que o mundo dele era construído sobre aparências, e eu não queria mais fazer parte daquilo. Eu queria algo real. Voltei para casa, a casa que ajudei a decorar. Cada objeto uma memória. Mas agora eles eram apenas isso, objetos. Fui direto para o nosso quarto, peguei uma mala e comecei a arrumar minhas coisas. Apenas o essencial. Roupas, meus livros favoritos, o porta-retratos com a foto dos meus pais, nada que me lembrasse dele. Quando Orlando chegou, horas depois, me encontrou sentada na sala, com 2 malas ao meu lado. Ele não parecia bêbado, apenas exausto. O peso do que tinha feito finalmente parecia ter caído sobre ele. Helena, ele começou, a voz cansada. Meu advogado vai entrar em contato com o seu amanhã. Vou ficar em um hotel por enquanto. Quero o divórcio. Quero minha parte de tudo que construímos juntos. E não vou negociar. Ele me olhou e, pela primeira vez, vi um lampejo de pânico em seus olhos. Não era a perda de mim que o assustava. Era a complicação, o escândalo, a divisão de bens. Você não pode estar falando sério. Por causa do que minha mãe disse? Ela exagera, você sabe como ela é. Ela disse a verdade, Orlando. E você ficou lá, ao lado dela, e concordou. Você humilhou 15 anos de casamento na frente de todos os nossos amigos e colegas. Mas o mais engraçado é que eu não estou nem com raiva. Eu estou agradecida. Agradecida? Você ficou louca. Não. Eu estou livre. E quanto a você, parei na porta e olhei para ele uma última vez.
Você não tem ideia do que acabou de colocar dentro da sua casa, da sua empresa e da sua vida. Eu vou apenas assistir ao show. E acredite, vai ser um espetáculo inesquecível. Boa sorte com sua futura esposa. Fechei a porta atrás de mim, deixando-o sozinho na casa vazia e não olhei para trás. O show estava apenas começando e eu teria um lugar na primeira fila. Os primeiros dias no quarto de hotel foram estranhos. O silêncio era a coisa mais gritante. Em casa sempre havia o som da televisão que Orlando deixava ligada, o barulho dos empregados, o telefone tocando. Ali havia apenas o zumbido do ar-condicionado e o eco dos meus próprios pensamentos. Na primeira manhã, acordei sobressaltada, esperando ouvir o alarme dele e o som do chuveiro no banheiro ao lado. Mas não havia nada. E em vez do pânico que eu esperava sentir, uma onda de calma me invadiu. Eu podia ficar na cama o tempo que quisesse. Não precisava preparar o café da manhã, nem me preocupar se a camisa dele para a reunião importante estava passada. Eu só precisava cuidar de mim. Claro que houve momentos de dor. Uma pontada aguda no peito quando via um casal de idosos de mãos dadas na rua, ou quando uma música que dançamos em nosso casamento tocou no rádio do táxi. Eram fantasmas de uma vida que, de repente, não existia mais. Eu me permiti chorar, colocar para fora a tristeza não pela perda de Orlando, mas pela perda dos anos que investi em algo que se revelou uma farsa. Foi como um luto, não por uma pessoa, mas por uma versão de mim mesma que eu tinha deixado para trás. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, o luto deu lugar a uma sensação de leveza que eu não sentia há anos. Comecei a fazer coisas que Orlando sempre desdenhou. Passei uma tarde inteira em um museu olhando para as pinturas impressas. Sentei-me em um café e li um livro do começo ao fim, sem interrupções. Liguei para amigas com quem tinha perdido contato porque Orlando as achava barulhentas demais. Helena, eu não acredito! Por onde você andou, mulher? A voz de Sofia, minha melhor amiga da faculdade, soou animada do outro lado da linha. Longa história, Sophie. Que tal um café? Ou melhor, um vinho? Acho que mereço um vinho. Naquela noite contamos tudo uma à outra. Ela me falou sobre o seu divórcio, sobre como recomeçou a vida aos 40 anos, e eu contei a ela sobre a festa, sobre Adalgisa, sobre Amanda. Sofia ouviu tudo em silêncio. E quando terminei, ela não me ofereceu pena. Ela levantou a taça. Um brinde, minha amiga. Ela disse com um sorriso largo. Aos idiotas que nos libertaram. Rimos até a barriga doer e naquele momento eu soube que ficaria bem. Eu estava livre. Meu advogado, o Dr. Mendes, era implacável. Orlando tentou argumentar, dizer que foi um mal-entendido, que sua mãe tinha passado dos limites, mas a humilhação pública era inegável e havia dezenas de testemunhas. A proposta que meu advogado apresentou era irrecusável. Eu ficaria com um apartamento na praia, um dos carros e uma pensão generosa o suficiente para que eu nunca mais precisasse me preocupar com dinheiro. Em troca, eu assinaria os papéis rápido e sem alarde na imprensa. Orlando, desesperado para evitar um escândalo que mancharia a imagem de sua preciosa empresa, aceitou na hora. E em menos de um mês eu estava oficialmente divorciada. Foi Clara quem me manteve a par do circo que a vida do meu ex-marido havia se tornado. Ela me ligava uma vez por semana, a pretexto de resolver alguma pendência antiga, mas na verdade era para me contar as últimas fofocas. E eu, sentada na varanda do meu novo apartamento com vista para o mar, ouvia tudo com o interesse de quem assiste a uma novela. Dona Helena, a senhora não vai acreditar. Ela começou em uma de suas ligações, a voz baixa, quase um sussurro. A tal da Amanda foi promovida. Agora é diretora de projetos especiais. Ninguém sabe que projetos são esses, mas ela tem uma sala nova maior que a do diretor de RH. Deixe-me adivinhar, eu disse, observando as ondas quebrarem na areia. Fica no mesmo andar do Orlando, porta com porta. Exatamente! E a dona Adalgisa está que sobe pelas paredes. Ela veio aqui ontem, deu um escândalo na sala dele. Disse que a oportunista estava fazendo ele de idiota. E o que o Orlando fez? Clara suspirou. Nada. Ficou calado, olhando para os papéis na mesa. A Amanda só sorria.
aquele sorriso de anjo. Quando a mãe dele saiu, batendo a porta, ela foi até ele, arrumou a gravata dele e disse: "Não se preocupe, meu amor. Ela só está com medo de perder você. Mas eu estou aqui." Dona Helena foi de dar nojo. Eu podia visualizar a cena perfeitamente. Amanda, com sua falsa doçura, minando a autoridade de Adalgisa, isolando Orlando da única pessoa que ele sempre ouviu. Era um jogo de xadrez, e Amanda estava movendo suas peças com uma precisão assustadora. Adalgisa, acostumada a ser a rainha do tabuleiro, não sabia como reagir a uma jogadora tão dissimulada. Ela usava a força, os gritos, a imposição. Amanda usava a seda, os sussurros, a manipulação. Era cobra engolindo cobra. Na semana seguinte, Clara me contou que Amanda havia convencido Orlando a cancelar o tradicional baile de caridade anual que a Adalgisa organizava há 20 anos. Ela disse que a imagem da empresa precisava de algo mais jovem, mais dinâmico. Sugeriu um festival de música eletrônica patrocinado pela empresa. O seu Orlando concordou na hora. Disse que era uma ideia genial. Dona Adalgisa ficou sabendo por um e-mail geral. Dizem que ela quebrou um vaso caríssimo na sala dele. Eu me recostei na cadeira, um sorriso brincando nos meus lábios. Adalgisa estava provando do próprio veneno. Ela me via como fraca, submissa, mas eu nunca tentei tomar o lugar dela. Eu respeitava o espaço, o controle sobre o filho. Amanda não. Amanda não queria ser a rainha-mãe. Ela queria o trono para si. O golpe de mestre veio 1 mês depois. Adalgisa detinha uma pequena porcentagem de ações na empresa. Um presente do falecido marido. Era mais simbólico do que qualquer outra coisa. Mas lhe dava o direito de participar de reuniões do conselho, de ter uma voz. Ele comprou as ações dela. Clara me disse ao telefone, a voz chocada. O seu ex-marido? Ele convenceu a própria mãe a vender a parte dela na empresa. Ele não a convenceu, eu corrigi calmamente. A Amanda o convenceu. Diga-me, Clara, o que ela prometeu a ele em troca? Houve uma pausa. Ela disse que, com o controle total, eles poderiam expandir para o mercado internacional. Que os conselhos antiquados da mãe dele estavam atrasando o progresso. E, bom, ela anunciou que está grávida. Aí estava, o cheque-mate. Um herdeiro. A única coisa que eu nunca pude dar a Orlando, a única coisa que a Adalgisa desejava mais do que o controle da empresa, agora Amanda tinha tudo. Tinha o cargo, tinha o controle sobre Orlando e em breve teria o neto que selaria seu lugar na família para sempre. A Adalgisa não tinha mais poder, nem voz, nem propósito dentro daquele império que ela ajudou a construir. Amanda não apenas a tinha derrotado, ela tinha apagado. Dona Helena, a senhora ainda está aí? A voz de Clara me trouxe de volta. Estou, Clara, estou aqui, assistindo ao espetáculo. Desliguei o telefone e olhei para o horizonte. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eu deveria sentir alguma coisa, certo? Raiva, talvez? Ou uma ponta de vingança satisfeita? Mas a verdade é que eu não sentia nada, além de uma paz profunda. Aquele mundo de traições, de jogos de poder, não era mais meu. O drama deles era apenas um ruído distante. Eu estava livre. Realmente livre. E enquanto eles se destruíam, eu estava começando a construir algo novo. Algo só meu. E isso era melhor do que qualquer vingança. A notícia da gravidez de Amanda se espalhou como fogo em palha seca. Orlando estava radiante. De repente, ele era o retrato do futuro pai dedicado. As redes sociais da empresa, antes focadas em gráficos de lucros e aberturas de filiais, agora exibiam fotos dele com a mão na barriga mal saliente de Amanda, com legendas como "Construindo o futuro em todos os sentidos". Eles se casaram em uma cerimônia discreta, mas absurdamente cara, em uma ilha particular. Pelas fotos que vazaram na internet,
Vi Adalgisa em um canto, o sorriso forçado não alcançando os olhos cansados. Ela, que sempre fora o centro de todos os eventos da família, agora era uma mera coadjuvante na ópera de Amanda. Minha vida, por outro lado, encontrou um ritmo tranquilo e agradável. Abri uma pequena livraria com café em um bairro charmoso da cidade, um sonho antigo que Orlando sempre chamou de passatempo bobo. O lugar se tornou um sucesso inesperado, um ponto de encontro para os amantes de livros da região. Eu passava meus dias entre o cheiro de café fresco e páginas antigas, conversando com clientes, recomendando histórias. Eu havia construído algo meu, do zero, e a satisfação que isso me trazia era algo que dinheiro nenhum podia comprar. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto eu arrumava alguns livros na vitrine, que meu passado bateu à porta. Uma mulher entrou, sacudindo um guarda-chuva encharcado. Era a Lúcia, uma amiga que eu não via há quase 10 anos. Nós tínhamos sido muito próximas, mas a vida e, para ser sincera, a desaprovação de Orlando e Adalgisa em relação a uma mãe solteira divorciada nos afastaram. Helena, é você mesma? Ela disse, os olhos se arregalando. Lúcia, meu Deus, quanto tempo! Nos abraçamos com força. O que faz por aqui? Moro a 2 quadras. Vi a placa da livraria e pensei, não pode ser, mas é você, está radiante. Conversamos por horas sentadas em uma das mesinhas do café. Colocamos o papo em dia e, inevitavelmente, o assunto do meu divórcio veio à tona. Contei a ela a história de forma resumida, terminando com um novo casamento de Orlando com a ex-estagiária, Amanda. Quando pronunciei o nome Amanda, o rosto de Lúcia perdeu a cor. Amanda? De quê? Qual o sobrenome dela? Não sei o sobrenome que ela usa agora. Na empresa era Salles. Por quê? Lúcia pegou o celular, as mãos tremendo um pouco. Ela procurou algo por 1 minuto e depois virou a tela para mim. A foto mostrava uma Amanda mais jovem, uns 5 ou 6 anos mais nova, ao lado do ex-marido de Lúcia. O sorriso era o mesmo, a expressão de inocência era idêntica. O nome dela era Camila na época, Camila Bastos. Ela apareceu na empresa do meu ex-marido como estagiária, brilhante, dedicada, encantadora. Em 6 meses ele estava pedindo o divórcio, dizendo que eu sufocava, que eu não entendia a ambição dele. Ela, sim, ela o entendia. Meu coração gelou. Eu senti o chão sumir sobre meus pés. Não era uma simples suspeita, era uma confirmação. No fundo da minha mente, a história de Lúcia, que eu tinha ouvido anos atrás, sem dar muita atenção aos detalhes, se conectou à jovem ao lado do meu marido. Eu sabia, de alguma forma, que estava diante não de uma amante, mas de uma predadora profissional. Eu preciso avisá-lo, eu disse, mais para mim do que para Lúcia. Levantei-me, o impulso de fazer alguma coisa tomando conta de mim. Lúcia segurou meu braço. Seu olhar era triste, cheio de uma sabedoria amarga. Não, Helena, não faça isso. Mas ela vai destruí-lo, e a Adalgisa também. Por mais que eu os despreze, eles não merecem isso. Você acha que eles vão acreditar em você? Ela perguntou, a voz suave, mas cortante. Pense bem, você é a ex-esposa, a mulher que ele humilhou e trocou por uma mais jovem. O que você acha que o Orlando vai dizer? Ele vai te acusar de inveja, de amargura. Vai dizer que você está inventando mentiras para estragar a felicidade dele. Sentei-me novamente, o peso das palavras dela me atingindo como uma tonelada. Imaginei a cena, eu ligando para Orlando, a voz dele fria e desconfiada. O que você quer, Helena? Eu, tentando explicar, gaguejando sobre uma golpista chamada Camila ou Amanda. E a risada dele, sarcástica e cruel. Você não se cansa de tentar arruinar minha vida? Deixa-nos em paz. Eu tô feliz. Tente ficar também. E a Adalgisa? Seria pior ainda.
Ela usaria isso como prova de que eu era uma pessoa vingativa e desequilibrada. Está vendo, meu filho? Ela não nos perdoa por você ter encontrado o amor verdadeiro. Ela quer destruir nossa família. E Amanda? A Amanda encenaria o maior show da sua vida. Choraria rios de lágrimas, se faria de vítima, de pobre moça grávida, sendo caluniada pela ex-esposa ciumenta do seu marido. Ela me transformaria na vilã da história com uma facilidade assustadora. Eu não estaria ajudando ninguém. Estaria apenas me colocando no centro de um furacão de acusações e mentiras. Eles não só não acreditariam em mim, como me ridicularizariam publicamente por tentar. Ela é boa demais no que faz, Helena. Lúcia continuou, como se lesse meus pensamentos. Ela planta a semente da dúvida sobre todos ao redor do alvo dela, até que ele acredite que ela é a única pessoa no mundo em quem pode confiar. Tentar avisá-lo só vai fazer com que ele se apegue mais a ela. Você só vai se machucar. Olhei pela janela da minha livraria. A chuva havia parado e as pessoas voltavam a caminhar pela calçada, vivendo suas vidas. Lá dentro eu tinha meu café, meus livros, minha paz. Lá fora, naquele mundo que eu havia deixado para trás, uma tempestade estava se formando. Uma tempestade que eu não causei e que eu não podia impedir. Eles tinham feito suas escolhas. A Dalgisa escolheu a crueldade e a humilhação para se sentir no controle. Orlando escolheu a covardia e a superficialidade para alimentar o seu ego. Eles me expulsaram da vida deles de forma brutal. Por que eu deveria voltar mesmo que para tentar salvá-los de si mesmos? Eles não me ouviriam. Eles não me queriam lá. Ajudá-los seria impossível e a tentativa só destruiria a paz que eu lutei tanto para construir. Você tem razão, eu disse a Lúcia, minha decisão se solidificando no meu peito. Não é problema meu. Eles escolheram o próprio veneno. Agora, só precisam bebê-lo até o fim. A partir daquele dia, eu me tornei uma espectadora consciente. Cada notícia que Clara me trazia, cada foto que vinha online, ganhava um novo e sinistro significado. A venda de um dos prédios da empresa para financiar a expansão internacional, a hipoteca da mansão da família para um investimento inovador. Eram os movimentos exatos que Lúcia havia descrito. Amanda não estava construindo um futuro com Orlando. Ela estava desmontando o império dele peça por peça, bem debaixo do nariz dele e de sua mãe. E não havia nada que eu pudesse ou devesse fazer, a não ser esperar pelo inevitável colapso. O colapso não foi uma avalanche. Foi um castelo de areia se desfazendo lentamente. Depois, de uma só vez. As notícias chegavam a mim em fragmentos como detritos flutuando na correnteza. Primeiro Clara me ligou chorando. Tinha havido uma demissão em massa na empresa sem aviso prévio. A expansão internacional era uma fraude. O dinheiro tinha sido desviado para contas que ninguém conseguia rastrear. Depois, um antigo vizinho comentou que a mansão onde eu morei por 15 anos estava com uma placa de "Vende-se" no jardim. A hipoteca não tinha sido paga. O golpe final foi uma matéria discreta no caderno de economia do jornal local. Conglomerado Vasconcelos entra com pedido de falência. Li a notícia sentada no meu café, tomando meu primeiro expresso do dia. A matéria falava em má gestão e investimentos desastrosos. Não mencionava o nome de Amanda. Ela era um fantasma. Foi Lúcia quem me ligou com o capítulo final da saga de Amanda. Você não vai acreditar, Helena. Ela sumiu. Como assim, sumiu? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Orlando chegou em casa e ela não estava mais lá. As joias, as roupas de grife, tudo se foi. Ela deixou um bilhete. Disse que não aguentava mais a pressão, que o estresse da falência fez perder o bebê. A voz de Lúcia era um misto de raiva e resignação. O roteiro de sempre. O aborto conveniente. Ela o deixou sem nada, se culpando pela perda de um filho que provavelmente nunca existiu. Eu fechei os olhos. Senti um calafrio, mas não de surpresa.
Era a frieza de um roteiro executado com perfeição. Amanda tinha saído do palco. As cortinas se fecharam e Orlando e Adalgisa foram deixados sozinhos no cenário em ruínas. Os meses seguintes foram de silêncio. Ouvi dizer que eles se mudaram para um pequeno apartamento alugado em um bairro distante. Adalgisa, que antes circulava pelos salões mais caros da cidade, agora era vista na fila do supermercado. Orlando, o CEO arrogante, estava desempregado, sua reputação destruída. Ninguém queria contratar um homem que levara o império da própria família à falência. A notícia sobre a prisão de Amanda chegou cerca de 6 meses depois, em uma noite de sexta-feira. Eu estava fechando a livraria quando vi uma manchete em um portal de notícias no meu celular. Golpista de luxo, conhecida como Viúva Negra, é presa em São Paulo. Havia uma foto dela algemada, o rosto sem maquiagem, parecendo pálido e comum. O artigo detalhava como ela, usando outro nome, estava prestes a dar o mesmo golpe em um industrial paulista, mas uma investigação conjunta de várias vítimas, incluindo o ex-marido de Lúcia, finalmente a alcançou. Senti um alívio distante, a sensação de que o universo às vezes se reequilibra. Mas a história dela, para mim, já havia terminado. Eu estava errada. A história deles comigo ainda precisava de um ponto final. Era uma tarde de sábado, a livraria estava cheia. Eu estava atrás do balcão, ajudando um cliente a encontrar um livro, quando o sino da porta tocou. Levantei o olhar e meu coração parou por uma fração de segundo. Parados na entrada, parecendo deslocados e desconfortáveis, estavam Orlando e Adalgisa. O tempo não tinha sido gentil com eles. Orlando estava mais magro, os ombros caídos, o terno que um dia fora caro agora parecia grande demais para ele. Havia olheiras profundas sob os seus olhos e fios de cabelo branco que ele não se preocupava mais em pintar. Adalgisa era a imagem da derrota. A postura antes ereta estava curvada. As joias e a maquiagem impecável tinham sido substituídos por uma expressão de amargura permanente. Ela se agarrava ao braço do filho como se ele fosse a única coisa que a impedia de desmoronar. Eles caminharam até o balcão. As conversas ao redor diminuíram, as pessoas sentindo a tensão no ar. Helena, Orlando disse, a voz rouca, irreconhecível. Orlando? Adalgisa. Eu respondi, minha voz surpreendentemente calma. O que fazem aqui? Nós precisamos conversar com você, ele disse, olhando para os lados, envergonhado com a atenção que estavam atraindo. Em particular, se possível. Pedi à minha funcionária que cuidasse do caixa e os levei para o pequeno escritório nos fundos. Era um espaço simples, cheio de caixas de livros e notas fiscais. Fechei a porta e cruzei os braços esperando. Foi Adalgisa quem falou primeiro, e sua voz, antes um instrumento de comando, agora era frágil e trêmula. Aquela mulher, aquele demônio, ela nos enganou a todos nós. Ela tentava criar uma falsa camaradagem, nos colocando no mesmo barco de vítimas. Eu não caí nessa. Ela não me enganou, Adalgisa, eu disse simplesmente. Orlando me olhou, os olhos arregalados. O que você quer dizer? Eu sabia quem ela era. Eu sabia o que ela era. Uma amiga minha foi uma das vítimas dela, anos atrás. O nome era outro, mas o método era o mesmo. Um silêncio pesado preencheu a sala. Eles me encararam, o choque se transformando em uma compreensão terrível. E você? Você não nos disse nada? Adalgisa sussurrou, a indignação começando a borbulhar sob a superfície de sua humildade forçada. Eu ri, um som seco e sem alegria. Dizer a vocês? E vocês teriam acreditado em mim? Na ex-esposa amarga e ciumenta? Ou na jovem e doce noiva grávida? Adalgisa, você teria me acusado de calúnia. E você, Orlando, teria me dito para cuidar da minha vida e te deixar ser feliz. Vocês dois teriam me humilhado mais uma vez e corrido para defendê-la. Eu fiz a única coisa que podia. Me afastei e cuidei de mim mesma. Eles não tinham resposta para aquilo, porque sabiam que era a mais pura verdade. Nós perdemos tudo, Helena. Orlando finalmente disse, a voz embargada. A empresa, a casa, o dinheiro, tudo. Moramos em um apartamento de 2 quartos que mal conseguimos pagar. Eu não consigo um emprego. Ninguém me quer. Ele deu um passo à frente, os olhos suplicantes.
Eu sei que sou a última pessoa no mundo que pode te pedir alguma coisa, mas eu preciso de ajuda, um empréstimo, qualquer coisa para recomeçar. Pelo tempo que passamos juntos, pelo que construímos, o que nós construímos, eu interrompi, e pela primeira vez, uma centelha de raiva transpareceu na minha calma. Você destruiu o que construímos naquela noite, na sua festa de aniversário. Você e sua mãe. Vocês me descartaram como se eu fosse um objeto velho e quebrado na frente de todos que conhecíamos. E fizeram isso por ela, por uma ilusão. Respirei fundo, recuperei o controle. Eu lamento o que aconteceu com vocês. De verdade, ninguém merece ser enganado e roubado dessa forma. Mas a minha ajuda? O meu dinheiro? Eu balancei a cabeça lentamente. Não. A palavra ficou suspensa no ar, final, inabalável. Esse capítulo da minha vida acabou. O mundo de vocês, o mundo de aparências, de status, de humilhar os outros para se sentir grande, eu saí dele e nunca mais vou voltar. E vocês precisam entender uma coisa. A Amanda não foi um raio em céu azul. Vocês criaram a tempestade perfeita para ela. Vocês valorizaram a juventude acima da lealdade, a aparência acima do caráter. Vocês queriam um troféu, Orlando, não uma parceira. E ela lhes deu exatamente o que vocês mereciam. Uma fachada bonita, mas completamente vazia por dentro. Levantei-me e abri a porta do escritório, um convite claro para que se retirassem. Eu não vou ajudar vocês. Não por vingança, mas por autopreservação. O dinheiro que eu tenho, eu ganhei com o meu trabalho, aqui, neste lugar. Construí essa vida com as minhas próprias mãos, depois que vocês me tiraram tudo que eu achava que era meu. E não vou arriscar a minha paz por duas pessoas que nunca hesitaram em destruir a minha. Eles se levantaram, derrotados. Orlando parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. A Dalgisa tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Usem isso, disse eu, minha voz agora mais suave, mas ainda firme, como uma lição. A vida está dando a vocês uma chance de aprender com os seus erros, de descobrir o que realmente importa. Vão e vivam suas vidas. Eu estou vivendo a minha. Eles passaram por mim e saíram da livraria sem olhar para trás. Eu os observei pela vitrine até que dobrassem a esquina e desaparecessem. Então me virei, olhei para as minhas prateleiras cheias de histórias, senti o cheiro do meu café, ouvi o murmúrio feliz dos meus clientes. Eu não senti triunfo, não senti ódio, senti apenas paz. A vingança, no fim, não foi vê-los destruídos, foi construir uma felicidade tão sólida que a existência dele se tornou completamente irrelevante para mim. Eu estava finalmente e para sempre livre.